Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos no Apocalipse, nós passamos o Apocalipse 13 e hoje nós vamos para o Apocalipse 14, onde está escrito: o Cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. Quem são esses remidos aqui? Irmãos, Jesus Cristo, ele vem 3 vezes. Jesus Cristo vem 3 vezes. A primeira vez, Jesus Cristo veio para os judeus. Jesus Cristo não trabalha com judeu e gentil ao mesmo tempo. Então Jesus veio para os judeus. Vocês podem observar que jeito que Jesus Cristo veio. Ele veio barbudo, cabeludo, e ele usava túnicas, roupas judaicas. Ele usava roupas judaicas. Os judeus utilizam esse tipo de roupa porque ele veio para os judeus. Os judeus têm uma cultura diferente da nossa. Então Jesus veio para os judeus. Vocês não veem Jesus Cristo pregando para gentil. Jesus Cristo não pregou para gentil. Só pregou para judeu. Tanto que aquela mulher, teve uma mulher na Bíblia que ela foi chamada de cachorrinha. Ela falou para Jesus: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela era uma samaritana, ela não era uma gentia. Jesus é filho de Davi só para os judeus. Para nós, ele é o filho de Deus. Então ele não respondia àquela mulher, ele não fazia conta daquela mulher, daquele chamado. E os seus apóstolos disseram para Jesus: Senhor, atende essa mulher ou dispensa essa mulher. Jesus disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos, que são judeus, e lançá-los aos cachorrinhos. Por quê? Porque ela era samaritana e Jesus tinha vindo para os judeus. E ela disse com toda humildade: mas na mesa dos seus donos, os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela tinha uma filha, creio que endemoniada, e Jesus disse: vá, mulher, a tua fé te salvou. A tua filha já está curada. Então Jesus veio para os judeus. E a outra vez que Jesus veio, agora Jesus vai vir para nós, os gentios. Ele está tratando com nós, gentios. Os judeus rejeitaram Jesus. Pregaram Jesus na cruz. E aí veio o apóstolo São Paulo, tentou pregar para os judeus, eles não aceitaram, e Paulo disse: a vós foi dado a ordem para que fosse pregado primeiro o evangelho a vós, mas como a rejeitais, agora eu volto para os judeus. Vou para os judeus. Então, a partir daquele momento, Jesus parou de tratar com os judeus. E agora está tratando com os gentios. Então, irmãos, Jesus Cristo agora está trabalhando conosco, os gentios, e parou de tratar com os judeus. Os judeus não vão no arrebatamento, os judeus ficam. Eles passam pela grande tribulação. Os teólogos, eles insistem em pregar o Velho Testamento. O Velho Testamento é história. Mesmo o Novo Testamento, com São Mateus, São Marcos, São João, São Lucas, ali Jesus Cristo estava falando com os judeus. Se nós pegarmos ali São Mateus, São Lucas, e começar a ler aquilo ali que Jesus estava falando, até acerca da vida dele, nós entraremos em contradição. Por que nós entraremos em contradição? Porque o fim dos tempos para os judeus é um.
O fim do tempo para nós gentios é outro. Por quê? Jesus não trabalha com o judeu ao mesmo tempo, então o fim para eles vai ser diferente do que para nós. Para nós vai ser antes da grande tribulação. A noiva sobe antes da grande tribulação. E os judeus ficam. E Moisés e Elias tratam com os judeus. Em Apocalipse 11. Agora, o mensageiro para nós, eles insistem em não aceitar isso, é o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo veio para os gentios. Aí vocês têm que vir aqui, senão vocês entram em contradição. Acerca da ressurreição da vida de Cristo. Agora aqui, é a vida de Jesus Cristo para os gentios. Veja, o apóstolo São Paulo fala disso aqui, Não quero, porém, irmãos, que ignoreis acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque o cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Diremos, pois, isto pela palavra ao Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido é mensagem, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vejam, irmãos, aqui é os gentios, é o arrebatamento para os gentios. O apóstolo São Paulo, ele pregou para os gentios. Veja, nós estamos em Tessalonicenses. Então, se nós pegarmos ali Mateus, Marcos, João e trazer para nós entramos em contradição. Ali Jesus estava falando com os judeus, então essa vida de Jesus para os gentios. Quando Jesus Cristo veio aqui, morreu na cruz, ele veio ali para os judeus. E agora, a encontrar o Senhor nos ares, ele veio para os gentios que estão preparados para o arrebatamento. E aí encontra o Senhor nos ares. E é aí o arrebatamento acontece. O arrebatamento acontece aonde? Acontece no Apocalipse 4. Veja, nós estamos no Apocalipse 14 já. Então aqui, veja, Apocalipse 14, aqui a outra vinda de Jesus. Essa vinda de Jesus aqui, é para os judeus. Veja, o cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. Isso aqui não é a noiva. Isso aqui são os judeus. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144 mil. Veja aqui os 144 mil. As 12 tribos de Israel. A volta de Jesus aqui, é para esses 144 mil. Essa volta aqui é para os judeus, não para os gentios. Para os gentios foram ali Tessalonicenses. E Apocalipse 4 ali, O arrebatamento acontece no Apocalipse 4. Aqui nós estamos no Apocalipse 14. Aqui, já passou a tribulação. E aí, Jesus vem no Monte de Sião. Vem buscar os 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Veja que a marca da besta não é o chip na mão. A marca da besta não é o chip.
Se a marca da besta for o chip, essa marca de Deus aqui é o quê? Da testa. O que é testa? O que é que você tem atrás da testa? O cérebro. Então você crê, através do cérebro, você recebe a palavra e desce para o coração. Então, se você crê em Deus erroneamente, você já está marcado. Então, é o cérebro. O que está atrás da testa? O cérebro. E quando você aceita a doutrina errada, a doutrina do homem, então você está marcado com a marca da besta. A marca da besta não precisa ser colocada na força. Não é a força que a marca da besta vai ser colocada. É pela sua própria decisão, é a sua maneira de crer. O orgulho de querer não crer na Bíblia, então vai ser uma coisa que vai partir do seu coração. Essa é a marca da besta, é a fé errada. Você vai crer mais no homem do que na Bíblia. Isso já é a marca da besta. Não é que vai pôr o chip na sua mão, vai te obrigar você a adorar imagem. Não, não tem nada disso. Vai colocar chip na sua testa, chip na sua mão. Não, se você está pensando assim, você está perdendo para o diabo. Você está sendo muito inocente pensando dessa maneira que vai ter chip para pôr na sua mão. Esse chip vai ter sim, mas o chip é um tipo de um CPF, é uma modernização, isso é uma coisa material. A marca da besta é uma coisa espiritual, não uma coisa física. Então, quando foi implantado esse chip aí na mão, o arrebatamento já aconteceu. As pessoas que não tinham a marca da besta já foi embora. Já foi embora. Então, vai colocar esse chip para quê? É para você, é para o equilíbrio das contas, do dinheiro. Não é que aquele chip vai ser a marca da besta. Aquele chip vai ser um tipo de CPF, uma facilitação. Então, quem não tem a marca da besta já foi embora. Então, quem é que não vai comprar e não vai vender? Quem não tiver a marca da besta não vai comprar. Por que não vai comprar? Porque não está aqui na terra mais, já foi embora. As pessoas que tinham a marca de Deus na testa já foi embora. Se a marca da besta é o chip na mão de Jesus Cristo, vai ser o chip na mão também? Veja. E ouviu a voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouviu a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Voltando aqui atrás, aqui, ó, veja. E com ele 144 mil. E em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Será que essa escrita aqui vai ser a tinta escrita assim, o nome do seu pai na testa? Não é assim não, irmãos. Isso aqui é espiritual. Não é que vai escrever com uma tinta na testa o nome de Jesus, do seu pai. Não, não é assim não. É o batismo, é a aceitação do nome de Jesus Cristo. Como, por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, de acordo com Atos 2:38, Atos 8, Atos 10, Atos 19, todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a marca de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Senhor é Pai, Jesus é Filho, Cristo é o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Já está embutido tudo em uma pessoa. São João 10:30, eu e o Pai somos um. E o Apocalipse lá em 4, veja que João viu um trono no céu e um assentado sobre o trono. Cadê os outros dois tronos? Só tem um trono. Então quer dizer o quê? Que Jesus, Senhor Jesus Cristo, é Deus, o único Deus, e não Deus trino. Não existe isso. Existe Deus com três manifestações. Ele tem a manifestação de Pai, ele tem a manifestação de Filho, ele tem a manifestação do Espírito. Mas ele não é três deuses, ele é um Deus só, com várias manifestações. Eu aqui em casa, eu tenho ofício de marido. Lá no meu trabalho, eu tenho ofício lá de funcionário. Mas eu sou a mesma pessoa, eu ocupo vários funcionários. Eu sou marido de uma mulher, eu sou filho de uma mulher, eu sou filho de uma mulher com um homem, eu tenho irmãos. Mas eu não sou três pessoas. Eu tenho uma alma, um corpo e um espírito, uma pessoa só, mas eu não sou três. Eu sou um homem com três ofícios.
corpo, alma e espírito. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui essa volta aqui é para os 144 mil. Ela está bem especificado, para os 144 mil. A vida de Jesus para os 144 mil é separado. Não é junto com os gentios. Os gentios já foram no Apocalipse 4. E aqui ele volta para buscar os 144 mil. E cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144. Veja aqui, bem especificado. Os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. O que é mulheres? Por que eles não são contaminados com mulheres? Mulher é igreja. Mulher são denominações. São credos, igrejas que seguem credos e dogmas. Nós temos que ficar livre dos dogmas. A pessoa que vai no arrebatamento, ela vai ser livre de tudo que é dogma, tudo que é feito pela mão do ser humano. Ele tem que estar com total palavra do apóstolo São Paulo para ir no arrebatamento. Se o pastor não prega a mensagem de acordo com Paulo, ele já está desviado. Porque Paulo veio para os gentios. Nós temos que seguir a doutrina do apóstolo São Paulo, que é a única que bate para os gentios. Porque quando Jesus veio para os judeus, a maneira de Deus tratar com os judeus é diferente. Os judeus não têm o Novo Testamento, mas nós temos o Novo Testamento. Nós temos aí o ensinamento de pastor, como Paulo ensinou, o lava-pés, a Santa Ceia com o pão asmo. Quem ensinou isso foi o apóstolo São Paulo, não foi Jesus. Por quê? Porque a igreja começa com Pedro, com Paulo, não com Jesus. Jesus veio para os judeus, mas ele não teve aceitação. Ali não teve uma igreja. Jesus não abriu uma igreja, ele pregou as novas, mas ele não teve igreja. Vocês podem observar que Jesus não teve igreja. Agora, São Paulo teve. São Paulo ensinou tudo, como deve ter pastor. O pastor tem que ser assim, ele tem que ser casado, ele tem que ser assim. Jesus não ensinou essas coisas. Jesus não ensinou, o pastor tem que ser casado, é assim, assim, assim. Jesus não fez isso, mas o apóstolo São Paulo fez. Ele ensinou, ele abriu igrejas por todo o mundo e deixou seus pregadores em cada lugar do mundo. Jesus não. Jesus não pregou para o gentio, ele não pregou para o samaritano. Agora o apóstolo São Paulo, sim, ele pregou para os gentios. Jesus não pregou para os gentios, Jesus pregou para os judeus. A igreja começa com o apóstolo São Paulo para os gentios. Eu te pus para a luz dos gentios, para te ser de salvação até os confins da terra, disse Jesus. Atos dos Apóstolos. Então aqui o apóstolo São Paulo foi para os judeus lá, ó. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos fosse pregado primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna. Paulo falando com os judeus: eis que nós voltamos para os gentios. A partir deste momento aqui, Jesus Cristo passou a tratar com os gentios. Aqui começa a igreja abrir-se para os gentios. Então aqui está o nosso pastor, o apóstolo São Paulo. Se você obedecer a doutrina de Paulo, você obedeceu a Bíblia inteira. Na cidade grande, todo bairro tem um tenente responsável pelo bairro. Aquele tenente é responsável pelo bairro, de manter a segurança no bairro. Ele tem a palavra final. Quando o governador quer fazer alguma coisa pela segurança, o governador chama. Quem que o governador chama?
Ele chama o coronel. Ele chama o coronel na minha sala. Eu quero a segurança assim, 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 assim. O governador, ele não chama todos os tenentes, ele não chama policiamento todo. Não. Ele chama só o coronel, ele passa as ordens para o coronel. Olha, eu quero assim, 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 assim. O coronel, ele chama o major, major, na minha sala. O major vai para a sala ali. Ali o coronel passa as ordens para o major. Ele não chama todo o policiamento. O coronel não conversa com o policiamento todo. Conversa com o major e assim sucessivamente o major vai e chama. Aí ele já pega, já chama todos os tenentes de cada bairro e tem uma reunião com todos os tenentes. E ele diz, olha, eu quero assim, 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 assim. Assim, assim. O apóstolo São Paulo é um tenente responsável por nós gentios. Tem muita gente que quando Jesus voltar vai chegar, ô Senhor Jesus, eu obedeci à lei de Moisés. Jesus Cristo vai falar assim, você vai ser culpado por tudo. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Eu não deixei Moisés responsável por vocês gentios, não. Você obedeceu a mensagem de Paulo, a doutrina de Paulo, que ele ensinou? Não, eu não obedeci a mensagem de Paulo, não. Você obedeceu às cartas de Paulo? Aos Romanos, aos Coríntios, aos Timóteo, aos Tessalonicenses, aos Hebreus? Não, eu não obedeci, não. Obedeci a lei de Moisés. Não, eu não deixei Moisés responsável por gentil, não. Eu deixei Moisés responsável para os judeus. Aquilo foi lá no Antigo Testamento, no deserto. Eu deixei o apóstolo São Paulo responsável por vocês gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios. Jesus Cristo não é um mentiroso. Seja todo homem mentiroso e somente Jesus Cristo a verdade. Veja, eu te pus para a luz dos gentios, para ser de salvação até os confins da terra. Deixa aí nos comentários aí, procure outra ordem dada que colocou outra pessoa para a luz dos gentios aqui, sendo o seu apóstolo São Paulo. Só teve um episódio lá que Jesus mandou Pedro pregar para Cornélio, para alguns ali, para Cornélio, mas tirando isso daí, mostra-me uma escritura. Veja, e os gentios ouvindo isso alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam escritos e pré-ordenados para a vida eterna. Já são escolhidos para a vida eterna. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Os judeus não estavam contaminados com doutrinas erradas. Mulheres é o quê? Mulheres são igrejas. Eles são eunucos. Por quê? Eunucos. Não estavam contaminados com mulheres. Não, é porque eles não tinham mulheres. Então, se eles não tiveram mulheres, como é que ia continuar as 12 tribos de Israel, irmãos? Começa sem mulher, os judeus então ficou... Então eles já têm 2000 anos sem mulheres, sem casamento. Então eles já têm 2000 anos, cada judeu, cada 144 mil tem 2000 e tantos anos, porque eles não tiveram mães, não casaram, não estavam contaminados com mulheres. Mulheres são denominações. As denominações agora é o momento de sair das denominações, porque as denominações elas não seguem a doutrina cristã. Vocês vão pegar aí, veja que as denominações não pregam de acordo com a doutrina de Paulo. Então já existe, eu sou suspeito a falar, existe igreja, tem a igreja de Jesus Cristo, ela não é uma denominação, ela não tem dono, ela não segue, ela não tem política nela, ela não tem política dentro dela. A igreja de Jesus Cristo está sobre a terra, ela não segue a doutrina dos homens, ela não tem nenhum dogma, nada, nada, nada. Ela tem que cumprir tudo na íntegra, como o apóstolo São Paulo pregou.
Porque senão Jesus se torna um fracassado. Jesus não consegue manter uma igreja intacta? Ah, o homem mexeu na Bíblia. Não, irmãos. Deus já sabia que o homem ia fazer isso. Até as pessoas que escreveram a Bíblia, Deus já o direcionou, essas pessoas. Então Deus tem capacidade de fazer isso, Ele é o Todo-Poderoso. Um homem que abriu o Mar Vermelho não tem condições de fazer uma Bíblia intacta? Ele não tem condições de colocar uma igreja correta com a palavra acima dessa terra? Que Deus é esse que não consegue manter uma igreja intacta? Esta igreja está na terra, ela prega igual Paulo. Ela não é uma denominação. Procure, irmãos. O cordeiro, para onde quer que vai, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do cordeiro. Então aqui são 144 mil judeus. E aqui Jesus veio para esses 144 mil. Bem especificado aqui, para os 144 mil judeus. Então, irmãos, analise as escrituras, porque nela conteis as palavras de vida eterna. Então, a igreja de Jesus Cristo está em cima da terra. A verdade é 0,01%, mas tem que ter. Jesus não vai ser um falho. Não consegue manter a igreja dele aqui em cima dessa terra? Ele consegue sim. E eu vou te dizer, essa igreja não é uma denominação. A denominação, ela tem dono, onde ela tem um pastor presidente que ele comanda a doutrina desta igreja. Então esta última igreja, ela não pode ser uma denominação, porque é uma igreja que ela já está livre de todos os dogmas. Ela já é uma igreja que bate certinho com o Evangelho de São Paulo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com pão asmo, pão sem fermento, não pode ter fermento no pão, não pode ser pão de padaria, porque o fermento representa o pecado e no corpo de Cristo não é pecado. Então é só com farinha de trigo e água. E vinho, não pode ser suco de uva, porque suco de uva, ele azeda. Suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo não é diabético. O sangue de Jesus Cristo não azeda. O vinho, quanto mais velho ele fica, mais gostoso ele fica. E o pão asmo tem que ser puro. Não pode ser pão de padaria, tem que ser um diácono. Um diácono que seja temente ao Senhor Jesus Cristo, ou uma mulher que possa fazer este pão limpo, não com fermento. Então, eles não foram contaminados com mulheres. Essas mulheres aqui, mulheres na Bíblia representam igrejas, são denominações, são dogmas feitos pelas mãos dos homens. Os judeus não seguem dogma feito pela mão dos homens. Eles não têm o Novo Testamento, claro, ele tem só o Antigo Testamento, mas ele não segue doutrinas de homens. Vai e falam para os judeus que existe 3 deuses. Eles esperam o Senhor Jesus Cristo, eles pensam que o Senhor Jesus Cristo não veio, mas eles acreditam que quando ele vier será Deus. Conversa com o judeu e fala que vai ter 3 pessoas distintas para o judeu. Ele vai ficar bravo com você. O judeu só crê em um Deus, assim como Deuteronômio fala: eu sou Deus e não mudo. Fora de mim não há Deus. Eu sou o único. Senhor Deus único. E fora de mim não há Deus. Que o Senhor vos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.